Vamos falar um pouquinho da evolução desse mercado agora. Aqui, esse gráfico, eu não sei se todo mundo consegue enxergar a fonte aqui, mas aqui é 8 milhões, né? Ficou um pouquinho pequeno aqui a fonte. Aqui mostra que o crescimento, ele sempre se dá, né, uma questão meio óbvia, pelo A mais primeiro, numa segunda demanda, num segundo momento o A, e depois o outros, né? Então, nós saímos aqui em 2005 de cerca de 8 milhões de metros quadrados corporativos. Importante que agora esses gráficos todos são só desse universo corporativo, 12,3 milhões de metros quadrados. Nós chegamos agora em 2025. Então, um crescimento aí de mais do que 50% de tamanho do estoque total em apenas 20 anos. É um crescimento bem interessante. Esse aqui é o mesmo gráfico, só que agora eu mostro o comportamento da vacância. Olha que interessante esse gráfico. Né? O azul escuro é o que está ocupado e os pontinhos ali é o que está vago. Né? E aqui a gente começa a lembrar um pouco da história. Né? A gente estava conversando aqui em algumas rodas de conversa um pouquinho antes, e a gente estava falando desses ciclos que já se passaram. Né? Então, se a gente pegar aqui, olha, 2005 até 2010, 11, 12 ali, a taxa de vacância ela vinha caindo. A taxa de vacância estava em torno de 10% lá em 2005 e ela vem caindo. Se a gente pegar esse gráfico só do A+, ele é mais intenso ainda. Né? Mas vamos olhar o mercado como um todo aqui. E aí o que acontece é que os incorporadores, à medida que a vacância começa a cair, aqui 2005, 2006, essa tendência de queda de vacância, os incorporadores começam a fazer o quê? Construir, né? Começa a procurar terreno e tomar a decisão. Estava conversando ali com o pessoal da Cinco, né? Que entre a tomada de decisão e o habite-se, tem uma conta aí de padeiro que a gente faz que é mais ou menos 5 anos. Então, o prédio que foi entregue em 2012, a tomada de decisão de fazer esse prédio foi em 2007. Tomada de decisão. Mas a ideia, bota mais uns anos para trás. Da ideia até a tomada de decisão. E depois a entrega, o habite-se, passa aí de 5 a 7 anos fácil. Então, essa tomada de decisão começou a acontecer lá em 2005, 2007. Vacância caindo, o volume de entregas começou a aumentar bastante a partir de 2012. Né? Tem vários prédios que foram entregues. Inclusive, eu estava olhando hoje de manhã para lembrar a data exata, o Pátio Malzone, por exemplo, que é um prédio bem conhecido, foi entregue em 2012. E aí teve vários prédios entregues ali na sequência, 2012, 13, 14, a gente vê o estoque aumentando. Só que na outra mão, o que aconteceu na política brasileira? Na outra mão, a gente tem o governo Dilma, se eu não me engano, começa 2012, ali mais ou menos, né? E você começa a ter uma crise política econômica no Brasil, e é o que o pessoal chama de tempestade perfeita. Você tem um volume de entregas chegando muito grande a partir de 2012, e na outra mão, crise econômica, recessão, as empresas encolhendo de tamanho, taxa de desemprego aumentando. A gente vê que essa curva aqui de ocupação, ela para de aumentar. A entrega aumenta, mas a curva de ocupação não vai na mesma medida. Então, você tem o quê? Um aumento de vacância, passa dos 15%, e aí vem o impeachment da Dilma ali, mais ou menos 2017, 2018, vem entrar o Temer, começa a colocar a casa em ordem do ponto de vista econômico, e aí a vacância já começa a responder, começa a cair a vacância aqui, 2018, 2019, vacância caindo. Todo mundo começa a ver a luz no fim do túnel. Né?